Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula 32, parte 10, atitude de quinta para a primeira série A e B. Vamos fazer exercícios sobre misturas gasosas. Lembrando que estamos no livro 1B, frente à unidade 3, capítulo 11. Em relação à difusão e efusão, se a gente perguntar o seguinte, desses dois gases, NH3, que é o gás amônia, e o gás cloro, se ambos têm odor característico, qual deles, se eles estão no mesmo frasco, nesse frasco estiver a 10 metros da gente, se a gente abrir esse frasco, de acordo com a velocidade de difusão e efusão, qual deles chegará primeiro até a gente, a nossa percepção do seu odor? Qual deles, né? Então, a difusão e efusão, elas variam com a massa molar de cada gás. Então, a massa molar do NH3, gás amônia, ele é de 17 gramas por mol. Já a massa molar do gás cloro é de 71 gramas por mol, ou seja, é mais pesado o gás cloro, então ele vai demorar mais para chegar até a gente, né? Então, aqui a resposta vai ser aquele que tem maior velocidade de difusão e efusão, é o gás, entre esses dois, né, entre gás amônia e gás cloro, é o gás amônia, devido a ele ter uma menor massa molar e ele consegue se deslocar mais rapidamente. Vamos para esse outro exercício aqui, ele vai falar de uma mistura de gases denominada trimix. Essa mistura, ela é composta por, como o nome já diz, né, trimix, ou seja, são 3 gases, sendo 16% de gás O2, 24% de gás hélio e 60% de gás nitrogênio. E essa mistura trimix, ela é usada por mergulhadores, né, quando eles precisam atingir profundidades muito altas, né, muito profundamente, né? Então, quanto mais eles mergulham, mais fundo eles mergulham, né, vai aumentando a pressão. Então, eles precisam de um cilindro com esses gases. Então, ali o exercício diz, considere um cilindro de mergulho contendo 2.400 litros dessa mistura trimix, a uma pressão de 200 atm e calcule. Então, aqui ele dá para nós a pressão e aqui ele dá para nós o volume. Esse é o volume total do cilindro, né, contendo aqueles gases, e essa é a pressão total em que essa mistura estará submetida. Ele quer a fração e quantidade de matéria de cada gás. Em relação à fração, nós temos que saber que a soma é igual a 1 de todas essas substâncias ali presentes. Então, se de O2, se eu tenho 16%, isso significa que eu tenho 16 sobre 100. Se eu dividir 16 sobre 100, eu vou ter 0,16, que vai ser a fração do gás O2. Se nós pegarmos o gás hélio, nós vamos ter 24% dele, ou seja, 24 sobre 100, que vai dar 0,24, que vai ser a sua fração. Do gás N2, nós vamos ter 60%, ou seja, 60 sobre 100, que vai dar 0,6, a sua fração. Então, essas aqui são as frações de cada um dos gases. Se a gente somar, vai dar igual a 1. E aí ele pede para nós na letra B a pressão parcial de cada gás no cilindro. Então, se a gente usar essa fórmula aqui, que a pressão do gás O2 é igual à pressão total vezes a sua fração, nós vamos ter que a pressão do O2 é igual à pressão total, que a gente viu que o exercício deu aqui em cima, que era de 200 atm. Então, 200 atm vezes a pressão do O2 que a gente já determinou, vezes 0,16. Então, a pressão do O2 vai ser igual a 32
atms. A pressão do gás hélio é igual à pressão total do cilindro vezes a fração do gás hélio. Então, nós vamos ter aqui a pressão do gás hélio igual a os mesmos 200, que é a pressão total, né, vezes o 0,24, que é a fração de gás hélio. Então, nós vamos ter aqui 48 atm de pressão parcial do gás hélio. E a pressão parcial do gás N2, que ele exerce aqui, é a sua pressão total vezes a fração do gás N2. Então, a pressão do gás N2, a pressão parcial, vai ser os mesmos 200 vezes 0,6. Então, 200 vezes 0,6 equivale a 120 atm de pressão parcial exercida por esse gás. E aí ele pede também o volume parcial de cada gás no cilindro. Lembrando que ele deu aqui o volume total de 2.400 litros. Então, se a gente usar aqui o volume do O2 é igual ao volume total que o exercício deu de 2.400 litros, vezes a fração do O2, que era 0,16, nós vamos ter um volume de 2.400 vezes 0,16 de 384 litros. Para o hélio, gás hélio, a gente vai ter aqui volume do gás hélio igual ao volume total, vezes a fração do gás hélio. Então, vai ficar volume do gás hélio é igual a 2.400 vezes a fração de 0,24. Então, 2.400 vezes 0,24 vai resultar em um volume de 576 litros de gás hélio. O volume do gás N2, para finalizar então, vai ser também o volume total vezes a fração do gás N2, né? Então, o volume de N2 vai ser 2.400 vezes 0,6, que é a sua fração. Então, 2.400 vezes 0,6 vai resultar em um volume de 1.440 litros. Também observem que a soma aqui dessas pressões parciais, ela vai ter que resultar no mesmo valor dado pelo exercício, que é 200 nesse caso. E aqui, a soma dos volumes parciais vão ter que resultar no volume total, 2.400 litros, que foi dado aqui pelo exercício.